Vou apresentar um resumo do segundo capítulo do livro que estamos lendo nesse semestre. O nome do capítulo é Ferramentas BIM e Modelagens Paramétricas. Meu nome é Thiago Sabino, faço parte do curso de Engenharia Civil do oitavo período com o professor Alexandre Bessa Martins Alves. Vamos lá. Bem, os assuntos que serão tratados nessa apresentação serão a diferença entre o BIM e o CAD, um pouco da história do desenvolvimento do BIM, o que é a modelagem paramétrica e alguns outros fatores como o objeto paramétrico, regras paramétricas, sistema CAD baseado em objeto, conexões entre objetos e, lógico, a escalabilidade. Escalabilidade. Bem, a principal diferença entre o BIM e o CAD é que o CAD ele representa objetos com geometrias e propriedades fixas. O que é isso? Bem, quando se cria um projeto no CAD, em um sistema CAD, não tem uma certa automação de processos. Basicamente, você criou um projeto. Você quer modificar algo, esse algo que você modificar, ele não vai ser modificado em todas as instâncias. Você vai ter que modificar coisinha por coisinha. Diferentemente do BIM, que quando você monta um modelo de construção, você, ao editar uma pequena parte, essa parte afeta, acarreta modificações em todo o seu entorno, ou mesmo em toda a edificação, porque tem uma automação de modificação de sistemas. Essa é a principal diferença entre os dois. Bem, é, a história por trás da modelagem da construção iniciou-se por volta de 1960 a 1970, com modelagem de sólidos. Basicamente são, primeiro veio operações booleanas, que é basicamente o sistema que é utilizado na projeção do CAD, que é, ou seja, aquela questão de objetos fixos que não são modificados automaticamente, e logo em seguida veio geometria sólida construtiva, que também é conhecida como CSG, tá? Como pode ser visto na figura, é um modelo CSG, ele é basicamente como se fosse três dimensões. Ele não tem duas dimensões como o sistema do CAD. Por isso que quando se modifica algo, se modifica o seu entorno total. Bem, modelagem paramétrica, para entender como ela é feita, como o que ela é primeiramente, né? Ela é como entender, é como examinar uma estrutura de família de parede, que é constituída de vários fatores que a englobam. Não é simplesmente chegar ali e desenhar, não. Tem vários parâmetros para desenhar uma parede. Tem parâmetros para já ela básica já tem vários parâmetros. E assim que você projeta uma parede, você adiciona mais parâmetros a ela. E o que é o objeto paramétrico? Ele é basicamente quando se coloca é, quando se coloca regras, regras automáticas de modificações em um objeto. Ou seja, o objeto ele vai se atualizar automaticamente assim que fizer uma mudança na parede. Por exemplo, como se colocasse uma porta ali, aquele objeto da parede iria modificar. Bem, regras paramétricas. Basicamente, são o que eu acabei de falar, que quando monta uma parede, por isso que eu até deixei a mesma imagem aqui, essa parede ela é regida por vários parâmetros, que são essas regras, que ditam quais são as características da parede. E o que é o sistema CAD baseado em objeto? Bem, ao contrário do sistema BIM,
como eu tinha falado, o CAD tem modeladores diferentes. Ele não é automático. Ele basicamente é modelado pelo sistema BRAP, que são operações booleanas que, bem, elas são múltiplas formas cilíndricas, né, como eu tinha dito antes, de forma que forma sua face ali. Ou seja, tem um objeto cilíndrico, mas dentro dele tem um furo. Vamos imaginar isso, ele tem um furo, então esse objeto ele é basicamente o BRAP. Conexões entre objetos. As conexões são objetos que ocorrem em uma parede, por exemplo, aquele que eu tinha acabado de dar. Tem a parede e vai se colocar uma porta ali. Essa porta vai mudar a forma que a parede tem e vai criar uma conexão entre a porta e a parede. Aí se chama conexões entre objetos. Assim que se cria isso, cria-se a relação entre porta e parede. Mas aí que tá. Quais são esses parâmetros dessas conexões? Ou seja, quais são as perguntas que se fazem, né, para empoderar essas conexões? Bem, objeto. Vamos lá. Primeiro, o que pode ser conectado nessa parede? Essa é a primeira pergunta que se faz. Logo em seguida, em que consiste a conexão? Tem que ir fazendo essas perguntas. Depois, como a conexão é composta em resposta a vários contextos. Ou seja, dependendo de cada contexto, como esse objeto vai se comportar, né, entre essas conexões. Bem, agora vamos falar de escalabilidade. Escalabilidade. Escalabilidade basicamente são os problemas que são enfrentados ao preparar um modelo de construção, ou seja, ao preparar um projeto em BIM. Então vamos lá, olha só. O livro ele fala que o maior problema enfrentado com a escalabilidade no desenvolvimento de um modelo de construção é quando o modelo se torna muito grande para o seu uso prático. Ou seja, quando se projeta algo, quando se faz um projeto, e esse projeto, suas modelagens ficam com alto armazenamento. E esse alto armazenamento prejudica no desenvolver do projeto. Como assim? Esse grande acúmulo de memória, ele faz a máquina ficar lenta, prejudicando o desenvolver de todo o projeto. Inclusive, esse é um dos fatores que são colocados como problemas, né? Vamos lá. E um outro também é o problema da, do nível de detalhes, além, lógico, do tamanho do edifício, também vem o nível de detalhe que esse projeto tem. Pode ser um projeto de estruturas que está englobado a um projeto elétrico, que tem vários detalhezinhos, e isso aí fica um nível de detalhe muito alto. Como conclusão que obtive do livro é que a modelagem paramétrica traz grandes mudanças para a indústria da construção. E essa grande mudança traz como medidas de modificação em tecnologias que modificam o modo de pensar sobre aquilo que já tinha. Ou seja, os modelos que atualmente vêm surgindo, digital no caso, eles vêm intercambiando com outras aplicações que, como eu tinha dado o exemplo agorinha, de projeto estrutural com projeto elétrico. Ele intercambia vários tipos de modelos de projeto. E isso agiliza no processo de modernização de uma edificação, por exemplo.
Bem, eu agradeço pela atenção e até a próxima.